Deus abençoe, Ana. Irmãos, abra a Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 4. Sem mais delongas, vamos à palavra de Deus nesta noite, porque ainda participaremos da ceia do Senhor com os nossos irmãos. Filipenses, eu não sei se você já percebeu, mas as últimas pregações aqui na igreja foram baseadas na Epístola aos Filipenses, sem que nós combinássemos, né? A gente costuma fazer séries de mensagens, mas dessa vez a gente não combinou. Tanto o Fernando quanto o presbítero Edson, presbítero Fernando, o presbítero Edson e eu hoje pregaram e eu vou pregar em Filipenses 4. Só não será no verso 1, eu vou, na verdade, ler a partir do versículo 10. Filipenses capítulo 4, versículo de número 10. Acompanhe comigo, por favor, a leitura da bendita palavra de Deus. Filipenses 4, 10 diz assim: Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode repetir comigo o versículo 13 junto, por favor, após mim, ou melhor, vamos ler aqui no Data Show? 1, 2, 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Te louvamos por quem o Senhor é e rogamos por Sua infinita bondade que nos abençoe por intermédio da Sua poderosa e bendita palavra nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Considerando que neste mundo não existem pessoas que não passem por problemas, considerando que neste mundo não existem pessoas que não passem por dificuldades, como é que você define vida cristã? Como é que você define a jornada do cristão? Se todos, eu repito, todos estão expostos em menor ou maior grau a situações que geram preocupações, medo, desânimo, desalento. Se há momentos na vida que são acumulados problemas de toda sorte, problemas que tumultuam a caminhada, e que, se possível fosse, levariam muitas pessoas a perderem a perspectiva da vida. Se há alguns que até desistem de viver, sentindo-se fracos, derrotados, desanimados, como você define a vida cristã? Como você define a vida de um discípulo de Jesus? É um mar de rosas? É um parque de diversões? É uma colônia de férias? É uma jornada de sorrisos mil? De bênçãos sem medida?
de saúde para dar e vender. Como é que você define a jornada de um crente? Como? Como diz a canção antiga da banda Kadosh, há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos, e clamamos, e clamamos, e clamamos. Por que a gente clama? Ele nos ajuda a carregar a cruz. Como é que é a vida cristã, gente? Como é que foi a vida de Jesus? Como é que é a vida do cristão, do discípulo de Jesus? Ao contrário do que muita gente pensa, a vida cristã ela não é, em hipótese alguma, uma apólice contra situações difíceis. O apóstolo Paulo é um exemplo vívido de alguém que conviveu com muitas e muitas situações adversas, tais como enfermidades, perigo, fome, nudez, naufrágios, perseguições, prisões e etc. No entanto, a despeito de tantos sofrimentos, ele jamais desanimou. Pelo contrário, sentia-se sempre disposto, sempre renovado, pois encontrava da parte do Senhor a força e a alegria para viver. Logo, meus irmãos e irmãs, com base na vida deste apóstolo e de tantos outros servos do Senhor ao longo da história da igreja, eu proponho uma definição de vida cristã. Vida cristã é uma desafiadora jornada rumo ao contentamento no Senhor. Eu repito, vida cristã é uma desafiadora jornada rumo ao contentamento no Senhor. E o segredo desse contentamento consiste em confiar na soberania e na providência de Deus, saber na vida que as circunstâncias virão, que as coisas podem mudar de uma hora para outra, mas sobretudo crer que com o auxílio de Jesus, com o auxílio de Cristo, é possível enfrentar toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Vamos pensar agora rapidamente um pouquinho sobre o que Paulo enfrentou e o que o impulsionou a escrever a carta que ele escreveu aos Filipenses, fazendo assim um rápido voo panorâmico para chegarmos até a passagem que a gente tem diante de nós. Paulo, ele fundou a igreja que foi plantada ali na cidade de Filipos, que era uma colônia romana, a primeira igreja da Europa. Paulo plantou essa igreja. Ele tinha um carinho todo especial por essa igreja, principalmente porque foi a única igreja que o ajudou financeiramente durante o tempo que ele estava ali trabalhando, e porque na ocasião em que ele estava preso, bem provavelmente em Roma, essa igreja enviou o Epafrodito para visitá-lo na prisão, a fim de assisti-lo financeiramente. Sim, Paulo estava preso, acorrentado a guardas, romanos de elite que serviam à casa de César, estava aguardando julgamento pelo próprio César, com a vida ali por um fio, já no corredor da morte, confinado numa prisão domiciliar, impedido de locomover-se com liberdade. Como se isso não bastasse, ele sofreu difamação, injúria, teve a sua reputação atacada enquanto estava no cativeiro. E acrescente-se a isso o fato de ser obrigado a pagar o aluguel da casa aonde ele estava preso. Gente, isso é uma loucura.
E ao receber a notícia da situação do seu líder espiritual, do plantador daquela igreja, a igreja de Filipos preparou uma oferta para cobrir as despesas da prisão de Paulo e entregou nas mãos de Epafrodito, que foi até Roma encontrar com Paulo e entregar o donativo, entregar a oferta. Entretanto, como registra a carta, esse homem, Epafrodito, que fora enviado para ministrar a vida do apóstolo, sabe o que aconteceu com ele? Ele adoeceu. E ele adoeceu quase a ponto de morrer. E aí eu penso com os irmãos, que situação desesperadora. Paulo, do jeito que estava, a igreja envia um homem, o homem adoece, quase à morte. Eu acho que tudo que podia acontecer de ruim, aconteceu naquele momento. E aí você vai ver que a epístola ela é escrita com um dos temas principais, que é o sofrimento. Embora a epístola seja escrita para falar da alegria, mas o pano de fundo dessa alegria é um sofrimento terrível que o apóstolo Paulo estava enfrentando. Não obstante, quando ele escreve da prisão, no capítulo 1, Paulo afirma que suas algemas estimularam muitos irmãos a falarem com mais desassombro a palavra de Deus. No versículo 27 do capítulo 1, Paulo incentiva a luta pela fé, sem intimidação pelos adversários, e conclui que a contundente verdade do sofrimento é uma dádiva à vida dos cristãos. Por volta ali do capítulo 2, Paulo retoma o tema mencionado e agora trabalha a humilhação de Cristo, e afirmando que mesmo que ele fosse morto, ele estava plenamente alegre. Capítulo 2, versículo 17. No versículo 27, nota-se que Paulo estava também sofrendo muito ao ver que Epafrodito adoeceu, estava a ponto de morrer, o qual se dispôs a dar a própria vida para socorrer Paulo. No capítulo 3, você vê o apóstolo falar da comunhão dos sofrimentos de Cristo, o que se relaciona com o tema da humilhação. E com a declaração do capítulo 1, capítulo 2, você vê que há uma harmonia na questão do sofrimento como uma dádiva aos cristãos, mas é digno de nota que Paulo, ele se alegrava no sofrimento porque tinha uma grande expectativa em Cristo. Ele sabia que o sofrimento era passageiro. E além disso, ele tinha uma promessa que todos os cristãos têm, da presença e do poder de Deus enquanto estivermos passando pela vida aqui. Veja que o tom da carta não é de alguém que está abatido pelo sofrimento, cheio de dor por causa do isolamento na prisão, mas de alguém que parece estar num banquete palaciano. Paulo não demonstra um espírito de derrota. Ao contrário, ele parece um homem triunfante e alegre, e em vez de precisar de encorajamento dos outros e ânimo dos outros, parece que ele mesmo anima e encoraja as pessoas. Conhece gente assim? Que você vai visitar, você sai encorajado, mais animado do que ela? E é justamente nesse contexto que a gente tem a nossa passagem. Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13, que é uma espécie de conclusão da linha de pensamento de Paulo, que ele desenvolve em toda a carta, que é permeada desses temas teológicos do sofrimento e da alegria. E essa passagem, assim como todo livro, toda epístola, esclarece que é possível alegrar-se no Senhor em todas as circunstâncias da vida. E vemos nesses versos alguém que escreve com gratidão e, sobretudo, alguém que, como discípulo de Jesus, vive acima das circunstâncias e não subjugados a elas, não se permitindo esmagar pelos dias difíceis que todos enfrentam. Mas qual o significado desse texto para nós? Eu penso que primeiro a gente precisa definir uma coisa aqui. Existe o contentamento e existe o contentamento bíblico. Existe a visão de contentamento segundo este mundo e existe a visão bíblica de contentamento. São visões completamente antagônicas, diferentes, diametralmente. O que é contentamento etimologicamente, segundo o humanismo, e o que é contentamento de acordo com a palavra de Deus?
A palavra grega para contentamento é autarkes. Essa palavra ela é formada de duas palavras gregas, que é autos e archeo, que significa, a palavra auto é a si próprio, a si mesmo, e archeo significa bastar, suficiente, contente. Em português, seria o equivalente a autarquia, autossuficiência, autossatisfação. A ideia original, então, é de um ser suficiente em si mesmo, adequado por si mesmo, um ser que não precisa de ajuda de ninguém, um ser que não precisa de mais nada, está satisfeito consigo mesmo. Essa é a etimologia, a origem da palavra. Entretanto, o contentamento segundo a Bíblia é um pouco diferente. Porque o contentamento segundo a Bíblia é um estado de satisfação que está relacionado com convicções acerca de Deus e da sua palavra, da sua verdade revelada. O contentamento bíblico atinge aquele que cresce e frutifica em coerência com a confiança em Deus, isto é, na soberania, na providência, no amor, nos propósitos, no poder, no cuidado, na salvação, na proteção que vem de Deus. Um puritano chamado Jeremias Burroughs, no século XVIII, define contentamento como uma joia rara, e ele diz que o contentamento é aquele estado de espírito, estado interior, doce, sereno e gracioso, que livremente se submete e se deleita no sábio e paternal controle de Deus em cada situação. Foi o que Paulo quis comunicar quando ele afirmou que seu contentamento, a sua alegria, não dependiam das circunstâncias da vida. Sua alegria, seu contentamento estavam aonde? No Senhor. Deus é quem o fortalecia nas adversidades. Mesmo ciente dessas verdades sobre contentamento, muitas pessoas, crentes ou não, continuam vivendo o contentamento segundo o mundo. Continuam vivendo o contentamento que acham que conseguem encontrar no dinheiro, nas posses, na fama, no status, no poder, no prestígio, nos relacionamentos, no trabalho, na carreira profissional, na saúde física, na aparência, ou na ausência de totais dificuldades e problemas. Mas esse lugar, ou essas coisas, não são capazes de trazer contentamento a ninguém. Por isso que a gente precisa voltar os nossos olhos para alguns pontos, princípios viabilizadores do contentamento bíblico, que essa passagem traz à tona. Assim como Paulo aprendeu, nós precisamos aprender o segredo do contentamento em dias difíceis. Há pelo menos três princípios que viabilizam a nossa jornada de contentamento aqui nesta vida. No mundo caído, no mundo de pecado, há pelo menos três princípios apresentados aqui por essa passagem. Para a gente viver contente em dia difícil, precisamos, em primeiro lugar, confiar na soberania e na providência de Deus. E ter uma correta percepção das coisas e das pessoas. Preste bastante atenção. Você e eu precisamos confiar na soberania e na providência de Deus e ter uma correta percepção das coisas e das pessoas. Preste atenção no que Deus está falando conosco aqui. Versículo 10 diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava a oportunidade. Preste atenção, meus irmãos. Paulo, em outras palavras, está dizendo:
Quem confia na providência, não perde a paciência. Quem confia na providência, não perde a paciência. Nosso contentamento não depende de coisas ou de pessoas, mas de Deus. É o que o versículo 10 está dizendo. Paulo afirma que ele se alegrou muitíssimo onde? No Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Alegrei-me grandemente no Senhor. Eu estou alegre em Deus mais do que vocês imaginam, filipenses. É no Senhor que eu me alegro. É no Senhor. Paulo afirma que ele alegrou-se muitíssimo em Deus, porque os filipenses proveram as necessidades. Mas não foram os filipenses que deram dinheiro, não foram os filipenses que trouxeram os recursos, mas Paulo se alegrou em Deus. Por quê? Porque fazia 10 anos que os filipenses não davam nenhum recurso para Paulo. 10 anos. Só que Paulo não tinha criado no seu coração uma expectativa equivocada em relação aos filipenses. As pessoas, as coisas, mas ele tinha colocado a sua expectativa onde? Em Deus que o supre em toda a situação. Então ele disse, eu me alegro no Senhor, porque Deus, o Senhor, está trazendo vocês até aqui, para Afrodito, até aqui, para trazer esse recurso. Deus tem me assistido. É no Senhor que eu me alegro. Porque ainda que Ele esteja usando vocês, é Ele quem está providenciando as minhas necessidades, provendo aquilo que eu tenho necessidade. Como foi dito anteriormente, Paulo tinha grande afeto pela igreja de Filipos. Quando a gente lê a carta, não é difícil entender por quê. Mesmo esse versículo, ele lembra que os filipenses eram pessoas que cuidavam dele. Mas faziam 10 anos. Paulo está agora preso. E o que Paulo está demonstrando aqui é que ele não dependia dos filipenses. Ele não dependia do que os homens iriam ou não fazer por ele. Mas ele dependia de quem? Única e exclusivamente no Senhor. Porque o seu foco não está nas pessoas ou nas coisas, o seu foco está em Deus, que é aquele que cuida usando pessoas, se for necessário. Ele usa até Satanás, se ele quiser, para nos abençoar. Mas o foco tem que estar aonde? Em Deus. Em Deus. Ele não está alegre pelos cuidados dos filipenses apenas, mas ele reputa, ele atribui toda aquela bênção e cuidado ao Deus que é imutável. Eu me lembro uma vez de algo muito interessante. Eu era seminarista e um dos meus mantenedores, porque eu era mantido por mantenedores no seminário, eu só fui fazer seminário porque eu tinha mantenedores por trás que me ajudavam. E é interessante que num determinado mês, um mantenedor faltou no auxílio da mensalidade. E eu confesso que no primeiro momento fiquei meio ansioso, né? Falei, está faltando dinheiro e tal, como é que eu vou fazer? Como é que eu não tenho de onde tirar? Ganhava muito pouco. E eu fui para os pés do Senhor. E levantei dali com aquele sentimento, descansa, Deus vai providenciar. Amados, no dia seguinte, para surpresa minha, o rapaz apareceu lá em casa. E ele apareceu falando o seguinte, vem cá, desse jeito, você achou que eu não ia trazer o seu dinheiro? Eu falei, que isso, rapaz? Como assim? Você estava orando para que Deus tocasse em mim para eu trazer o seu dinheiro? Eu falei, calma, o que está acontecendo, rapaz? Ele falou assim, porque eu tive um sonho essa noite. E no sonho Deus dizia assim, levanta e vai levar o dinheiro do meu filho. Eu fiquei pasmo com aquilo. Mas eu pude aprender que quem supre a gente, quem sustenta a gente, não são as pessoas, quem sustenta a gente
É o próprio Deus. Porque sem que eu pedisse, Deus foi lá e incomodou o seu servo na madrugada para que ele pudesse trazer o recurso para eu quitar a mensalidade. Foi algo que realmente me chamou muito a atenção. E eu queria então fazer 2 perguntas a você e depois uma declaração no final. Onde você acha que as pessoas deste mundo estão procurando contentamento? Tá. Pergunta mais direta. E você? Onde você está procurando o seu contentamento? A gente precisa aprender que nós perdemos o contentamento bíblico se esquecemos que Deus, Ele é soberano o tempo todo e Ele é bom o tempo todo. Deus é bom, gente. Ele não falha. Ele não chega atrasado. Se ainda não aconteceu, é porque não é o tempo de Deus. Então espera. Então aguarda. Então descansa. Não podemos nos perder diante dos devaneios da felicidade humana. Esses devaneios que são sonhos, imaginações, fantasias e delírios dos homens. Devaneios que nos fazem pensar que felicidade tem a ver com êxito social, vida financeira equilibrada, desejos realizados, prazeres naquilo que se faz, numa boa vida. Isso não traz contentamento, gente. O ser humano ele corre atrás loucamente de dinheiro para ver se consegue ser feliz, para ver se consegue ser alegre. Para muitos, riquezas são sinônimos de alegria, felicidade e contentamento. Nós precisamos entender que qual é o problema disso? O problema está que tudo isso exclui Deus. Exclui Deus. É impressionante como as pessoas se alimentam de conceitos humanistas equivocados sobre felicidade, inclusive aqueles que são chamados de cristãos. Mas nós estamos aprendendo hoje aqui com Paulo que nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas, nas pessoas. A expectativa nessas coisas traz frustração. Não podemos agir como a atual sociedade, porque ela faz sutis confusões sobre contentamento quando tratam de momentos de prazer, como posses, dinheiro e outras coisas, como eu já falei, como se fosse contentamento. Isso é um erro, isso é um equívoco, não podemos concordar com isso. Eu vejo que é urgente, nós distinguirmos contentamentos e devaneios humanos daquilo que a Bíblia ensina. A gente precisa estabelecer um pressuposto básico aqui, irmãos, segundo a palavra de Deus. Deus mesmo é a fonte, o autêntico estímulo para o verdadeiro contentamento. Eu aprendi que a maior dádiva do Evangelho não é aquilo que Deus pode fazer por nós. A maior dádiva do Evangelho é o próprio Deus. Deus é a fonte. Deus é a fonte. Agostinho dizia que felicidade e alegria provém da verdade, isso se referindo à verdade absoluta da palavra de Deus, pois é nela que nós encontramos revelada a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O contentamento bíblico não está concentrado em coisas externas ou mesmo limites do processo bioquímico do cérebro humano. Não! O contentamento humano o contentamento bíblico está em Deus. Paulo foi quem disse que ele se alegrava sobremaneira em Deus. Lembre-se de Abacuque, que fez uma oração em forma de salmo, dizendo: ainda que tudo me falte, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É nele, é em Deus que nós temos que concentrar a nossa vida, a nossa expectativa, porque Ele jamais nos frustrará. Jamais. Se você estiver amando qualquer prazer mais do que as suas orações e o seu relacionamento com Deus, se você estiver amando qualquer livro mais do que a Bíblia, se você estiver amando mais qualquer outra casa mais do que a casa de Deus, se você estiver amando qualquer indulgência mais do que a esperança do céu, então tome conhecimento que você está correndo um grande perigo. Expectativas equivocadas, colocadas em coisas e pessoas e circunstâncias,
produzem descontentamento. Porém, quando a gente confia em Deus, a sua soberania e providência, desfrutamos do contentamento bíblico, como o apóstolo Paulo. Sua atitude é um exemplo para nós, irmãos, que somos discípulos de Jesus. Devemos estar focados na provisão de Deus, sempre presumir o melhor das coisas e das pessoas em redor. Se faltar da parte dos outros, a gente tem que, não entendo. Tranquilo, irmão, tranquilo, eu sei. Sei que vocês pudessem, vocês fariam. O seu foco tem que estar em Deus. Segundo lugar, para vivermos contentes em dias difíceis, precisamos saber aceitar que no mundo caído, as circunstâncias podem mudar de uma hora para outra. Você pode estar com saúde agora, daqui a pouco você está enfermo. Você pode estar com dinheiro agora, daqui a pouco você está sem dinheiro. Estamos no mundo caído. Em outras palavras, por causa do mundo caído, vivemos em dias sofridos. Por causa do mundo caído, vivemos em dias sofridos. É isso que o versículo 11 vai dizer. Paulo explica aqui este ponto de uma maneira muito incisiva. Eu estou dizendo isso não porque esteja necessitados. Se houvesse parado aqui, teria sido suficiente para demonstrar que a sua alegria era literalmente no Senhor, e não dependia das contingências desta vida. Contudo, ele introduz uma série de pontos que vão fortalecer o seu argumento e contribuir para todo o argumento, texto. Ele diz, eu aprendi. Ele aprendeu, irmãos. Ele disse assim, eu já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. A NVI, a versão NVI da Bíblia vai dizer assim, eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Amados, ele aprendeu. Ele não está descontente com a sua presente situação, como se tivesse que estar em algum lugar diferente, que a mão providente e soberana de Deus o colocou. Não, ele está contente no momento em que ele está passando. Você está contente no momento em que você está passando? Ou o momento que você está passando está trazendo descontentamento para você, porque você está colocando seu coração, não em Deus, mas nas coisas e nas pessoas? Você está contente? Mesmo na situação que você está passando? E aí no versículo 12, Paulo continua dizendo, eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Olha o que ele fala no versículo 12. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. É um mistério, irmãos. É um segredo que é revelado para aqueles que se submetem, se matriculam na escola de discípulos de Jesus. Ele diz, eu sei passar necessidade, sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar humilhado. Eu sei o que é necessidade. Eu estou satisfeito com pouco ou com muito. Independente da situação que eu estou passando, eu estou firme. Sigo contente. Porque eu não preciso de nada externo para me fazer uma pessoa mais feliz, porque o que eu preciso para ser feliz está dentro de mim, é a presença do meu Senhor, é a presença do meu Deus. Paulo conseguiu algo que nós precisamos desesperadamente, irmãos. Paulo conseguiu ter experiências com Deus no meio da tribulação. E aprendeu. Ele aprendeu que as lutas são laboratórios de Deus. As lutas são academias que Deus usa para nos tornar pessoas mais fortes. As tribulações são pedagógicas.
porque nos fazem aprender a sabedoria de Deus para viver essa vida de uma forma contente, mesmo que a gente passe por momentos difíceis. Hoje à tarde eu fiquei escrevendo um texto, um testemunho. Eu não tenho como contar esse testemunho todo ele aqui, mas eu queria resumir. Conheço uma história de um jovem vocacionado que, depois de se formar no seminário, ele, não tendo perspectiva ministerial, decidiu dar continuidade à sua formação profissional, porque tinha família para cuidar. E decidiu sair do interior e ir para a cidade grande, para continuar seus estudos. E começou a estudar, trabalhar, conseguiu um emprego, um bom emprego, subiu de carreira, conseguiu um posto alto de sócio-gerente da empresa. Só que depois de 2 anos de trabalho, de relacionamento, ele se viu desgastado, impedido de dar continuidade. Antes de terminar aquilo que veio fazer na cidade grande, ele teve que pedir demissão e decidir ir embora, voltar para o interior. Só que quando ele decidiu sair do interior e vir para a cidade grande, ele se sentiu como que direcionado por uma canção. A canção dizia assim, o título da canção era Sonhos. Ela dizia assim: há um lugar para chegar, há uma ponte que te levará para o outro lado, há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você lá chegar, saberá que em todo tempo eu estive ao seu lado. Os seus sonhos são meus, seus problemas são meus, e a sua vida é a minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os seus sonhos eu realizarei. Era como que ele tivesse a certeza de que os sonhos que ele tinha, tinham a ver, estavam relacionados com os sonhos de Deus. Só que, na jornada, ele viveu um momento difícil, desesperador, desalentador, de tristeza, de muita lágrima, de muito choro. Tanto ele quanto a família. E foi quando ele decidiu: vou embora, vou largar tudo, vou abandonar. Embora tivesse a fé, ele estava sem força. Ele precisava de uma experiência a mais com Deus, do cuidado, da providência, da provisão de Deus, para continuar a jornada. Não porque ele queria viver de vista, mas ele queria ter a certeza de que Deus estava com ele, sustentando, e que Deus o conduziria até o final. E quando ele chegasse lá, ele saberia que em todo o tempo Deus estava com ele. Foi quando ele decidiu conversar com o seu pastor. Conversou com o pastor, explicou a situação, disse tudo o que havia acontecido, das palavras que ouvira do seu sócio, que pasmem era seu pai, que dizia para ele assim: você está saindo daqui com uma mão na frente e outra atrás. Você não tem indenização, você não tem mais nada a partir de amanhã. E como é que você vai viver? Como é que você vai sustentar a sua casa? Como é que você vai sustentar a sua família? A única coisa que aquele jovem de 24 anos disse foi, 25 anos disse foi: eu creio em Deus, e Ele tem cuidado de mim até aqui, e eu sei que continuará cuidando. E foi conversar com o pastor, e o pastor, lamentando o fato, disse: meu filho, e aí? O que você vai fazer? Ele falou: pastor, eu preciso ir embora. Não tem mais nada para eu fazer aqui. Não tenho como ficar aqui. Não tenho como sustentar a minha família. Não tenho como cuidar, pagar as minhas dívidas fixas, mensais. É muita coisa.
E o pastor perguntou, o que você precisa para ficar aqui? O que precisaria para poder sustentar você aqui? Faculdade, colégio, de filho, compra, combustível, condomínio, aluguel. É muita coisa, não dá para ficar. E o pastor disse a ele, relaciona para mim aqui, quanto é isso? Porque eu vou te fazer uma pergunta, meu filho. Você já terminou o que você veio fazer aqui? Você já concluiu os seus sonhos e o seu projeto? Não. E o que Deus falou para você quando você saiu da sua cidade? Ele não disse para você que estaria contigo? Ele não disse para você que os sonhos que você tinha eram os sonhos dele para você? Então você não pode ir embora até que você conclua aquilo que você veio concluir. E o jovem disse, como é que eu faço? Relacione, por favor. Depois de relacionar, o pastor sacou de um maço de dinheiro embaixo da mesa, entregou na mão daquele jovem. E disse assim, eu estou te entregando aqui agora. E todo mês você vem aqui e recebe esse valor. Todo mês, até a conclusão do seu curso. O jovem saiu dali sem acreditar. Com lágrimas nos olhos, espantado. Mas só uma coisa enchia o seu coração. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. E como se já não bastasse, na sexta-feira seguinte a essa conversa, tocou a campainha do seu prédio, um irmão da igreja, com a variante parada na frente do edifício. O irmão só fez assim, ó. O jovem foi lá, e o irmão falou assim, não, traga a esposa, traga o filho. E de repente ele sacou da mala da variante pães, bolos, rosquinhas, grades de ovos, frangos. E falou assim, que isso é tudo para você. E toda sexta-feira eu estarei aqui. Toda sexta-feira ele estava lá. Esse jovem distribuía ovos, bolos, pães para o prédio. Porque não cabia na geladeira. Era muita coisa. Esse mesmo jovem, Deus deu uma estratégia para que ele e sua esposa fizessem trufas. E ele conseguia arrecadar, todo mês, um dinheiro significativo para o seu sustento. Juntando com o que ele recebia da igreja. Juntando com as provisões. Foi o suficiente para ele concluir o seu curso, se formar e voltar para a sua cidade. Sem uma ajuda de ninguém, dos seus familiares. Do seu patrão, ex-patrão, pai. Ninguém da sua família. Mas de uma certeza ele tinha. Deus cuidaria dele. O nome desse jovem é Luiz Felipe, não sei se vocês conhecem. E hoje eu estou aqui, irmãos, para dar esse testemunho. De que Deus cuida da gente quando nós confiamos nele. Ele cuida de nós nas mais diversas situações. Então você, jovem, pare de reclamar com seus pais porque você não tem tal coisa, tal celular, tal roupa. Pare com isso. Olhe para os outros. Pare de olhar para os outros com sentimento de ausência. Se você tem que se comparar com alguém, se compare com aqueles que têm menos que você. E veja o quanto Deus tem sido fiel contigo, o quanto Deus tem sustentado você. Mulher, homem, pare de reclamar o que você não tem. Olhe para as coisas que Deus tem te dado.
cuidado, e seja grato, seja agradecido, e veja o cuidado de Deus para a sua vida até os dias de hoje. Você e eu não temos o direito de reclamar com Deus. Eu fico pasmo como tem gente que muitas vezes se encontra em determinada situação e quer colocar Deus na parede dizendo: eu não aceito isso. Quem somos nós para dizer para Deus que não aceitamos? Se Ele nos permitiu estar ali, é porque Ele está querendo nos dar experiência, nos fazer aprender a estar contente em toda e qualquer situação, nele, a despeito das circunstâncias. Nele. Em último lugar, para vivermos contentes em dias difíceis, precisamos crer que com o auxílio de Cristo, nós temos poder para enfrentar qualquer situação. Em outras palavras, com Cristo na frente, vivemos nessa vida contentes. Com Cristo na frente, vivemos nesta vida contentes. Porque Cristo nos fortalece para vivermos uma vida de contentamento. O versículo 13 diz, concluindo o pensamento de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. E esse é o segredo do contentamento em tempos difíceis. Cristo é a fonte de nossa força para passarmos pelas circunstâncias. Onde eu estiver, com o que eu estiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz em mim. O que eu sou contente, eu sou satisfeito, eu sou totalmente alegre, porque Ele mora em mim, Ele está em mim, eu tenho tudo o que eu preciso, tudo posso naquele que me fortalece. Com a força que Ele me dá, eu posso enfrentar toda e qualquer situação. Paulo não está ensinando aqui, defendendo a teologia triunfante, gente. Não. Se você ler os versos anteriores direitinho, você vai ver que o que Paulo está dizendo é o seguinte: que ele aprendeu a ser controlado por Cristo e a glorificar a Deus no momento da dor e do sofrimento. É isso que é poder. Poder aqui não tem a ver com triunfo, tem a ver com suportar. Eu estou pronto e firme para suportar qualquer situação. É isso que é poder. Não é que você pode botar a mão num carro e dizer assim: esse carro aqui é meu. Ou olhar uma casa e dizer assim: amanhã eu venho aqui comprar. Não é isso. Não é poder todas as coisas que você pode determinar. Não é palavra de confissão positiva. Não tem nada a ver com isso. É a capacidade que Deus te dá para você suportar toda e qualquer circunstância da vida. Toda e qualquer circunstância da vida. Aí eu termino com essa historinha aqui. Conta-se que um rei, ele certa manhã foi ao seu jardim e encontrou as plantas murchando, morrendo. E perguntou ao carvalho que ficava junto ao portão o que estava significando aquilo. Então descobriu que a árvore estava cansada de viver. Cansada de viver. Você conhece alguém cansado de viver? Aí a árvore disse assim: eu estou cansada de viver porque eu não sou tão alta e elegante como o pinheiro. E aí o pinheiro, por sua vez, estava desolado, desconsolado, porque não podia produzir uvas como a videira. Aí a videira, por sua vez, havia desistido da vida, porque não podia ficar ereta e nem produzir frutos delicados como o pessegueiro. E aí o gerânio, que estava agastado, porque não era alto e fragrante como o lírio. E o mesmo acontecia com o jardim inteiro. Só que aí, chegando ao amor perfeito, que é uma plantinha, o rei encontrou a corola desse amor perfeito, brilhante, erguida e alegre, como sempre. E aí ele virou para ela e falou assim: muito bem, meu amor perfeito, alegro-me em encontrar você tão brilhante, tão erguida, tão animada. Você não está como os outros, você está corajosa, você está contente. O que aconteceu? O que está acontecendo com você? Por que você está diferente de todo mundo? Ela disse assim: eu não estou descontente, eu não estou desolada, eu não estou desistindo da vida, eu não estou cansada, agastada. Não, por quê?
Porque eu posso não ser de muita importância para algumas pessoas. Eu posso não ser a planta mais delicada, mais ereta, mais bonita, mais fragrante. Mas se o Senhor quisesse um carvalho, um pinheiro, um pessegueiro, um lírio no meu lugar, o Senhor teria plantado essas plantas no meu lugar. Mas se o Senhor queria um amor perfeito aqui, eu estou resolvido a ser o melhor amor perfeito que eu puder. Os que se entregam sem reservas a Deus, eles estão contentes em qualquer situação. Pois só querem uma coisa: a vontade de Deus, alegrar a Deus, a glória de Deus. Eles se esvaziaram de tudo para encontrarem 100 vezes mais no seu Redentor, no seu Salvador. Diferentes de muitos que brigam com Deus, os discípulos de Jesus verdadeiro aceitam pacificamente e aprendem como Paulo aprendeu a viver contente em toda situação e ter poder em Cristo para enfrentar qualquer dificuldade. Eu queria terminar dizendo que se você crer no auxílio de Jesus, você terá uma vida vitoriosa. Não uma vida de ausência de dificuldades, mas você vai ter a presença e o poder de Jesus nesses momentos. Nós fomos alertados aqui contra o consumismo, contra a ansiedade, contra o materialismo, contra o medo, enfim. Nós fomos alertados contra os ídolos que tentam tomar o lugar de Deus na nossa vida. Fomos também encorajados a nos contentar em Cristo em qualquer situação, seja na enfermidade, na saúde, na bonança, na escassez. Independente da situação externa, nós estamos focados em Deus. E contentamento não é algo automático, é um aprendizado. Paulo aprendeu. Eu e você precisamos aprender. É uma disciplina prática, é uma virtude adquirida, é um hábito, não é algo intelectual. Não é que eu e você vamos sair daqui hoje com algo novo, um conceito novo e pronto. Não. A gente tem que sair com esses conceitos muito mais do que na nossa mente, mas no nosso coração, para que a partir do nosso coração a gente consiga praticar. A nossa vida possa ser transformada. É isso que Paulo fez. E é isso que nós devemos fazer. E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo tenha falado no seu coração. E você tenha, assim como Paulo, aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, para poder dizer como ele: tudo posso naquele que me fortalece. Tire os seus olhos da ausência. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Vamos ficar de pé? Queria convidar o Ministério de Música para estar aqui à frente.